A maioria de nós não possui um patrimônio líquido impressionante como o famoso investidor Warren Buffett ou o CEO da Tesla, Elon Musk. Apenas porque você não é tão rico não significa que seja inútil saber o patrimônio líquido pessoal. Na verdade, pode ser uma ferramenta bastante útil que muitas pessoas deixam de utilizar. Saber quanto dinheiro você possui é benéfico porque permite que você acompanhe o seu progresso e observe as suas melhorias ao longo do tempo. Também é bom saber como seu dinheiro é comparado ao de seus colegas, não por causa da competição, mas apenas para saber como você está se saindo em relação à classe média. Esses são os patrimônios líquidos médios por idade a partir da pesquisa americana do Federal Reserve Board sobre finanças do consumidor, para que você possa ver como o seu patrimônio líquido é comparado. Assista até o final para descobrir as melhores maneiras de aumentar o seu patrimônio líquido e superar facilmente a classe média. Seja muito bem-vindo ao canal Conselhos a Mais, e aqui eu ajudo a ensinar as pessoas sobre dinheiro, finanças pessoais e investimentos. Se você estiver interessado em melhorar o seu futuro financeiro, te convido a se inscrever no canal, dar um like e ativar o sino das notificações se caso esse vídeo for útil. Então chega de enrolação, agora vamos para o vídeo. Em primeiro lugar, é importante saber como o patrimônio líquido é calculado. Algumas pessoas erroneamente assumem que o patrimônio líquido é determinado pela sua renda anual, mas isso não é o caso. Simplificando, o patrimônio líquido é o que você possui menos o que você deve. Os ativos que você possui seriam principalmente a sua casa, carros e qualquer outra coisa que tenha algum valor, como contas bancárias, investimentos, seu relógio de ouro e joias de diamante. Se a sua casa vale R$500 mil, seus carros valem R$50 mil e outros pequenos ativos totalizam R$10 mil, o total seria de R$560 mil. No entanto, isso não equivale ao patrimônio líquido, uma vez que as dívidas não foram consideradas. Se você tiver um saldo de hipoteca de R$300 mil, R$40 mil em empréstimos de carro e R$3 mil em dívidas de cartão de crédito, isso totaliza R$343 mil em dívidas que devem ser subtraídas do valor total. Subtraindo as dívidas do valor total de todos os ativos, isso resultaria em um patrimônio líquido total de R$217 mil. Como você pode ver, esse cálculo não tem nada a ver com quanto uma pessoa ganha. A Federal Reserve Board realiza uma pesquisa sobre finanças do consumidor a cada 3 anos para coletar informações sobre renda familiar e patrimônio líquido. O relatório mais recente foi conduzido em setembro de 2020 e lançado em 2021. Embora o estudo não esteja totalmente atualizado, considerando as recentes taxas elevadas de inflação, ele ainda deve ser uma representação relativamente precisa. O estudo descobriu que o patrimônio líquido médio para os lares dos brasileiros foi surpreendentemente alto, chegando a R$ 748.800. Parece que a classe média não teria tanto dinheiro, mas os lares ultra-ricos de bilionários e multimilionários elevam a média de forma extrema. Olhando para o valor mediano, que é o valor do meio, transmite uma boa imagem da pessoa comum que você vê na rua, provavelmente alguém mais comparável a você. O patrimônio líquido mediano global dos lares dos brasileiros é de R$ 121.700, o que é um número mais razoável e que pode ser facilmente superado com algum esforço. Para alguém com menos de 35 anos e chefe de família, o patrimônio líquido médio do domicílio é de apenas R$ 13.900. Isso pode ser devido a uma variedade de fatores. Pessoas nessa faixa etária estão no início de suas carreiras e ainda não começam a ganhar uma renda estável e saudável. Eles podem ter empréstimos estudantis, o que dificulta o aumento desse número de patrimônio líquido. Provavelmente, eles acabaram de comprar uma casa ou ainda não construíram, e isso pode ter um grande impacto no seu patrimônio líquido. De acordo com a Federal Reserve, os proprietários de imóveis têm um patrimônio líquido médio de R$ 255 mil, enquanto os inquilinos têm um patrimônio líquido médio de apenas R$ 6.300. Além disso, eles não podem ter começado a investir para a aposentadoria devido a dívidas persistentes ou uma renda muito baixa. Mesmo que tenham começado, pode levar muito tempo para os investimentos crescerem e começarem a render uma quantia apreciável de dinheiro. Pessoas na faixa etária de 35 a 44 anos têm um patrimônio líquido médio de R$ 91.300. Neste momento de suas vidas, o progresso financeiro melhora um pouco. Uma carreira geralmente já foi estabelecida e os rendimentos aumentaram. Porém, novas responsabilidades também surgem com o crescimento das famílias.
A compra de uma casa provavelmente contribuiu para esse crescimento no patrimônio líquido, uma vez que estão pagando sua hipoteca e possuindo um ativo que valoriza em vez de alugar ou viver com a família. Contas de aposentadoria provavelmente já foram estabelecidas e estão sendo regularmente acrescentadas, mas muitas pessoas ainda não começaram a pensar na aposentadoria, se é que o fazem. O grupo etário de 45 a 54 anos observa um crescimento constante para R$ 168.600, embora nem sempre haja tantas mudanças na vida em relação ao grupo etário anterior. Alguns lares estão começando a ver os filhos saírem de casa, o que pode ou não ajudar no orçamento familiar. Essas famílias com mais idade geralmente estão em uma casa com preço semelhante ao que tinham anteriormente, exceto pelo ocasional upgrade para acomodar uma família em crescimento. Ainda assim, muitos falham em começar a planejar seu futuro devido à falta de compreensão sobre investimentos ou à falta de percepção da necessidade de investir. As dívidas às vezes se tornam maiores e objetos de luxo são comuns porque as pessoas sentem que merecem, já que trabalham duro. Aqueles com idades entre 55 e 64 anos observam um pequeno aumento para R$ 212.500, acrescentando as circunstâncias do grupo etário anterior. A situação habitacional provavelmente não mudou muito. Talvez algumas famílias decidam diminuir o tamanho de suas casas e seus filhos saiam de casa exigindo menos espaço. A renda geralmente se estabiliza neste ponto e começa a diminuir devido a menos horas trabalhadas e menor produtividade. Os sortudos veem uma situação melhorar devido aos investimentos crescerem, hipotecas que estão sendo pagas e a capacidade de pagar em dinheiro por outros itens em vez de financiá-los. Os domicílios com idades entre 65 e 74 anos têm um patrimônio líquido de R$ 266 mil, um pouco acima do grupo etário mais jovem. Com a aposentadoria tradicional começando por volta dos 65 anos, o patrimônio líquido não vai mais crescer como costumava fazer antes. Algumas pessoas estão usando seus investimentos se os tiverem, e trabalhando menos, se é que trabalham. As necessidades de cuidados de saúde estão aumentando e podem ter um grande impacto nas finanças daqueles que estão doentes e têm cobertura de saúde mínima. Uma vez que essas famílias não são muito velhas, um patrimônio líquido em declínio neste ponto poderia ameaçar a sua aposentadoria. Por fim, o grupo etário de 75 anos ou mais vê uma diminuição no patrimônio líquido médio para R$ 264.800. Este é o primeiro grupo etário em que o patrimônio líquido realmente diminui, mas isso nem sempre é algo ruim. Gastar o dinheiro que você tem restante pode ser agradável, desde que seja improvável que você fique sem recursos. Nenhum de nós sabe quanto tempo vamos viver, mas por que não se dar o luxo de uma viagem de vez em quando, desde que não esgote sua aposentadoria? A maioria das pessoas nessa faixa etária não está trabalhando, e se o fizerem, é provável que sua renda não seja particularmente alta. O patrimônio líquido é uma medida da sua situação financeira e pode ajudá-lo a acompanhar o seu progresso financeiro. Pode ser útil acompanhar o seu patrimônio líquido, mas não realmente diz quando você será financeiramente independente. Alguém pode ter um patrimônio líquido de 10 milhões de reais, mas ainda precisam trabalhar para ganhar as contas. Por exemplo, eles podem ter uma casa de 8 milhões de reais e 2 milhões de reais em carros exóticos, mas não possuir ativos que geram renda. Por outro lado, alguém pode ter um patrimônio líquido de 200 mil reais, mas estar aposentado. Uma maneira melhor de medir sua saúde financeira seria conhecer sua renda passiva anual e suas despesas anuais. O crescimento de seus investimentos para que eles forneçam mais renda é mais importante do que se preocupar com o valor total de seu patrimônio. Existem algumas maneiras importantes de aumentar seu patrimônio líquido e que pode ajudá-lo a se tornar financeiramente independente, se ainda não o for. Pagar dívidas, como empréstimos estudantis, cartões de crédito e outras dívidas que reduzem seu patrimônio líquido, deve ser uma prioridade. Isso significa que você não terá que pagar juros aos credores e sua renda estará liberada para outras finalidades. Em segundo lugar, invista dinheiro em ativos que se valorizam, como imóveis, negócios, ações e outros investimentos que ofereçam retornos compostos. Dessa forma, seus investimentos irão acelerar e crescer ao longo do tempo. Encontrar maneiras de reduzir suas despesas é outra forma poderosa de enriquecer, e existem muitas maneiras significativas de economizar que você pode não ter considerado. Além disso, aumente sua renda não apenas no seu emprego principal, que são das 8 às 5 da tarde. Crie outras fontes de renda por meio de trabalhos extras que possam ser direcionados para o enriquecimento. Por fim, seja paciente e saiba que leva tempo para progredir, mas se você seguir esses passos, a construção da riqueza é inevitável.